Bom dia a todos e todas, os que estão presentes aqui na Fiocruz, os que estão acompanhando remotamente. Eu sou Vinícius Moraes. Hoje eu vou apresentar para vocês a minha tese de doutorado intitulada Saúde, Ambiente, Sociedade e Narrativa, uma tecnologia educacional baseada em romances gráficos para o fomento de multiletramento na formação extensionista de profissionais do ensino da saúde. Esse trabalho ele foi orientado pelos doutores Roberto Ferreira e Tânia Araújo Jorge. Então, de antemão, já quero agradecer eles, e agradecer a disponibilidade da banca também para assistir e ler esse trabalho. E antes de falar um pouquinho o que a gente vem desenvolvendo ao longo desses 4 anos mais de 4 anos, na verdade, de tese, eu vou falar rapidinho para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória. Então, eu começo lá em 2008, ingressando na UF, me formo em Biologia Marinha, e assim que eu entrei no mestrado, também na parte de bancada, trabalhando com oceanografia química, eu logo fui para a sala de aula trabalhar no pré-vestibular social. E aí, assim que eu piso na sala de aula, eu me encanto com a docência e eu falo, nossa, isso aqui eu quero para mim. E aí eu começo a fazer licenciatura junto com o mestrado e ingresso no doutorado também, na parte de bancada, porém, naquele momento já não fazia mais tanto sentido para mim, porque a docência era algo que eu queria muito, que eu gostava. Então, eu sigo nesse caminho, trabalhando no chão de sala de aula, trabalhando com divulgação científica também. E em 2016, muito porque durante a graduação eu tive professores que me impulsionaram muito para trabalhar em espaços não formais. Uma das disciplinas que eu tive, que era de pesquisa e prática de ensino, a gente fazia uma espécie de estágio visitando museus e centros culturais. E aí eu me apaixonei por isso. E aí aquela vontade de trabalhar com arte, ela ficou sempre muito latente, querendo sair para fora. E aí, em 2016, então eu entro na universidade novamente para fazer produção cultural, ainda dando aula, e eu fiquei durante muito tempo trabalhando com produção cultural, trabalhando na sala de aula, dando aula, e aí eu falei, eu preciso, não consigo mais trabalhar os dois separados, eu preciso juntar isso. E aí, então, eu encontro o EBS, entro em contato com a Tânia e com o Roberto, que topam de cara esse desafio de trabalhar com romances gráficos. O Habib, que foi o primeiro romance gráfico que a gente iniciou a tese, ele era um material que já estava na minha estante há muito tempo, porque eu comprei assim por acaso numa livraria, porque eu tinha visto uma imagem muito bonita, que eu vou até apresentar mais para frente na apresentação. E eu falei, gente, eu preciso trabalhar isso aqui de alguma forma. E eu falei, é isso que eu vou fazer no meu doutorado. E aí, Tânia e Roberto super compram a minha ideia e o que eu vou apresentar para vocês agora é o que a gente vem fazendo desde 2021, no início dessa jornada. Então, para começar a falar um pouquinho sobre o que a gente vem desenvolvendo nesse período, cabe a gente começar destacando os desafios atuais que a gente enfrenta, tanto no ensino quanto na saúde. Então, a gente pode elencar aqui essa relação que é difícil do ensino-aprendizagem por parte dos alunos, principalmente na contemporaneidade. No atendimento em saúde, a gente pensa as dificuldades relacionadas a um atendimento empático, acolhedor, e a gente sabe que existem uma série de possibilidades para a gente solucionar esses problemas. Porém, uma que a gente acaba destacando aqui são as questões de interdisciplinaridade. Então, a interdisciplinaridade ela é um caminho possível para que a gente consiga promover ações didáticas que teçam essas relações entre ciência, tecnologia e sociedade. E assim melhorar, então, o ensino e o atendimento em saúde. Para que essa interdisciplinaridade ela possa ser efetivada, a gente precisa de, por exemplo, caminhos lúdicos para que ela seja efetiva, que ela seja concreta para o nosso público-alvo. As histórias em quadrinhos, elas se configuram como interessantes meios para a gente trabalhar essa interdisciplinaridade. Por quê? Primeiro, porque elas têm um forte potencial comunicativo e narrativo. A presença de imagens ali ajuda muito nessa comunicação com o seu público-alvo. Além disso, são histórias que não são neutras, não são isentas. Elas são criadas e datadas historicamente. Então, elas vão comunicar, elas vão transmitir alguma ideia muito importante para esse público leitor. E a gente tem na literatura uma série de trabalhos que vão enfatizar a importância das histórias em quadrinhos, das artes sequenciais como um todo, dentro do processo de ensino-aprendizagem. O que a gente acaba ainda tendo é uma resistência muito forte da população por conta dessa percepção do imaginário coletivo de que essas obras são obras infantilizadas. Então, se eu perguntar, tanto aqui, né, quanto para quem está acompanhando online, se vocês leem histórias em quadrinhos,
provavelmente eu vou ter uma ou duas pessoas que, né, vão levantar a mão. E eu recorrentemente faço essa pergunta, né, durante o período de doutorado, tive a oportunidade de fazer oficinas e palestras, sempre perguntei sobre isso, e a resposta é sempre muito parecida. Então, eu lia muito Turma da Mônica quando eu era criança, mas hoje em dia eu já não leio tanto. Então, permanece ainda no imaginário coletivo essa visão infantilizada. Então, romper essas barreiras, aproximar o público das histórias em quadrinhos é essencial. E aí, um possível caminho que a gente encontrou foram os romances gráficos. E o que vem a ser romance gráfico, ou, né, do inglês, graphic novel? São obras que vão apresentar essas características das histórias em quadrinhos, como a relação entre a imagem e o texto, porém, elas apresentam uma complexidade narrativa, elas têm um formato e um acabamento estético, principalmente de impressão, mais acabado. Então, a gente tem, por exemplo, alguns romances gráficos se assemelham com livros, né? Então ele tem uma capa dura, um processo de impressão diferenciado e acaba permanecendo no senso comum uma ideia de que são quadrinhos voltados para o público adulto, né? É uma ideia que acabou sendo reforçada, principalmente ali pós-década de 90, porque o mercado literário se apropria desse conceito. Então, para aquelas pessoas que tinham uma certa vergonha, um certo receio de ler histórias em quadrinhos, olha aqui, por que você não lê um romance gráfico, uma graphic novel? Isso aqui é muito interessante. Então, isso acaba atraindo o público. A gente aí, eu coloco aqui, né, principalmente o professor Nobushney, ele fala que os romances gráficos, eles ainda são um campo de disputa, né? Esse conceito, ele vai surgir ali pós-década de 70, e o que acontece a gente ainda está imerso na construção, na consolidação desse conceito de romance gráfico. Então, hoje ainda é muito difícil a gente definir numa caixinha se é romance gráfico, se ele está dentro de histórias em quadrinhos, se é dentro, se é fora, se é ou se não é. Então, a gente vai levar alguns anos e muitas pesquisas para conseguir consolidar. Porém, a gente entende o conceito que é muito defendido pelo Ed Campbell, no Manifesto da Graphic Novel, que ele fala que os romances gráficos eles representam muito mais um movimento do que uma forma. Então, a gente entende e a gente, em certa parte, concorda que ele pode ser entendido como uma etiqueta para o mercado, porém, a gente se apropria desse conceito para diminuir essa barreira entre obra e público. Então, se eu apresento para um professor, para um profissional de saúde, vamos fazer uma oficina, vamos fazer uma atividade com romance gráfico, essa aceitação ela passa a ser um pouco diferente. Essa barreira ela passa a ser um pouco mais estreitada. E aí, já dando um spoiler, foi isso que a gente conseguiu vislumbrar dentro da nossa pesquisa. E a partir, então, de toda essa contextualização, surge a nossa pergunta de investigação, que é como que os romances gráficos, dada a sua complexidade narrativa e visual, eles vão atuar no desenvolvimento de multiletramentos na formação extensionista de profissionais do ensino da saúde. E a partir dessa pergunta, então, a gente constrói o nosso objetivo geral, que é desenvolver e validar uma tecnologia educacional baseada em romances gráficos para fomentar esses multiletramentos para esse público. E como objetivos específicos, primeiro analisar alguns romances gráficos para identificar esse potencial de utilização tanto no ensino quanto na saúde. Em seguida, elaborar e aplicar uma tecnologia educacional no formato de curso de extensão, a partir de práticas e percepções desses profissionais sobre o uso de narrativas gráficas. Terceiro, identificar nesses participantes o desenvolvimento de novas habilidades no espectro ciência-arte, principalmente através de leitura, construção e interpretação de narrativas gráficas. E, por fim, a gente tem um último objetivo específico, que é avaliar a adaptabilidade dessa tecnologia educacional em outro contexto sociocultural, que foi o contexto espanhol. Esse último objetivo aqui, ele foi desenvolvido, começou há um ano, durante o meu período de doutorado de sanduíche, que foi realizado na Espanha, na Universidade de Alcalá, sob supervisão do professor Francisco, então, que ajudou bastante nesse processo de configuração, de reconfiguração da tecnologia educacional para o contexto espanhol, e mais para frente eu vou apresentar para vocês como é que a gente fez todo esse processo de readaptação. E como referencial teórico para a nossa tese, a gente inicia pelos multiletramentos, esse conceito é consolidado pelo The New London Group em 96, que estimulam, né, a pedagogia dos multiletramentos, eles valorizam essa diversidade de linguagens, de mídias e de contextos socioculturais, especificamente dentro da sala de aula. Então, isso para eles é muito importante, principalmente dentro da atualidade, onde a gente tem os alunos imersos numa cultura digital, que estão envoltos em uma série de conteúdos que vão trabalhar ali texto visual, texto verbal, de diferentes formas.
Então, a pedagogia dos multiletramentos, ela preconiza pela utilização de obras multimodais, como os quadrinhos, por exemplo, em que a gente tem a articulação entre texto e imagem, o diálogo com a realidade social. Então, se eu tenho as histórias em quadrinhos que trabalham histórias que são contextualizadas historicamente, a gente também consegue trabalhar esse tipo de processo, além da forma como você trabalhar, proporcionar, então, um engajamento crítico desses participantes. Outro referencial teórico muito importante, muito caro para a gente dentro da pesquisa, é Paulo Freire, através de duas principais obras, que é a Pedagogia do Oprimido e a Educação como Prática, como prática da Liberdade, perdão, e que ele vai trazer, primeiro, essa questão do contexto histórico, social e cultural do educando como elemento fundamental para a gente propor práticas educativas, e em seguida, principalmente a gente está trabalhando aqui com o curso de extensão e vai trabalhar isso com o público, é essencial que a gente também trabalhe as questões de dialogicidade. A gente também traz os referenciais de ciência e arte de 13 categorias cognitivas promotoras de criatividade, encabeçadas por Ruth Bernstein. Então, o conceito de ciência e arte é uma nova lente na qual a gente consegue observar e interpretar a realidade. Então, fugindo dessa visão separada de ciência e arte, ciência mais arte. Então, agora é um processo que busca a transdisciplinaridade para que a gente consiga, unindo ciência e arte, entender e explicar a realidade. E assim propor outras atividades que consigam trabalhar esses conceitos. Além disso, né, tanto o Robert como a Michelle Ruth Bernstein, eles falam sobre as 13 categorias cognitivas promotoras da criatividade, que são ferramentas cognitivas que vão ali trabalhar processos de criatividade e inovação dos participantes. E dentre essas ferramentas, a gente pode aqui destacar o processo de abstração, de síntese, de criar modelos, de formar padrões, que são essenciais para serem trabalhados dentro dessa perspectiva, em especial na abordagem ciência-arte. Também é muito importante para a gente que a gente consiga definir o que são tecnologias educacionais. Então, uma tecnologia educacional, ela está alicerçada com três grandes pilares. O primeiro é a mídia, então é esse veículo pelo qual eu vou discutir esse meu conteúdo, é o formato dele. Em seguida, né, cabe destacar aqui que dentro da mídia, ela não necessariamente ela é uma tecnologia digital. Quando hoje a gente fala em tecnologias educacionais, logo vem a gente um aplicativo, um computador, um celular, mas não necessariamente a gente precisa ser desse formato. Então, o quadro negro, em algum momento, ele foi uma inovação, uma tecnologia educacional dentro de sala de aula. E aí, para essa mídia, para esse veículo conseguir transmitir o seu conteúdo, é necessário que exista uma publicação, né? Que eu consiga ali, então, debater e discutir aquilo que eu quero falar. Então, cabe destacar que essa publicação, ela é datada historicamente, ela vai surgir em determinado contexto. Porém, tanto mídia quanto publicação, elas se efetivam, elas não sozinhas se efetivam enquanto tecnologia educacional, se não existir a mediação nesse processo. Então, é importante que exista a mediação para que isso consiga se efetivar. Então, eu posso construir um software lindo e maravilhoso que consiga trabalhar um determinado conteúdo de biologia, porém, sem essa mediação efetiva com o público-alvo, eu não consigo, então, fazer com que ela seja plena. E é importante a gente destacar que a tecnologia educacional, por conta desses pilares, ela já surge com um caráter interdisciplinar. E aí, para consolidar, então, tudo que a gente planejou dentro da tese, a gente organizou o nosso percurso metodológico em 4 etapas. Então, a gente inicia com o processo de construção da nossa tecnologia educacional, e para isso, nós analisamos 4 romances gráficos, que foram Habib, Mapinguari, Revolta da Vacina e Pílulas Azuis. Eu explico eles mais adiante para vocês. Nessas obras, a gente fez uma análise de conteúdo, buscando identificar os conteúdos de biociência e saúde que estavam presentes nessas obras, e a partir disso, então, a gente faz uma seleção de conteúdos e de referenciais que vão ser importantes na construção da ementa desse curso de extensão. Então, esse curso de extensão ele foi pensado em 8 encontros virtuais que foram realizados no formato EAD, através do campus virtual da Fiocruz. E aqui foi muito interessante, porque quando a gente começou a divulgar as inscrições, o nosso intuito inicial era trabalhar com um público muito específico, que eram alunos de graduação do consórcio CEDESP, que era onde eu tinha um vínculo inicial. E quando a gente joga isso no campus virtual da Fiocruz, isso toma uma proporção que a gente não tinha imaginado. Então, o campus virtual está na internet, a Fiocruz
extremamente conhecida, a gente difunde e a gente começa a ter participantes de outras formações e de outros locais do Brasil. E aí a gente se deparou, inclusive, internacionais. E aí a gente se depara e fala, o que a gente faz com todo esse público que está interessado? Aí a gente falou, não vamos ignorar. Vamos abraçar esse público, a gente reconfigura, então, ajusta a tecnologia educacional para abarcar, então, profissionais do ensino e da saúde. E aí, com isso, a gente executa, então, 4 turmas desse curso de extensão, entre 2023 e 2024, e tivemos, ao total, 91 participantes. É, a partir desse curso, né, algumas atividades foram realizadas. A gente chamou de produções criativas desses alunos, sempre na perspectiva da ciência e arte. E para analisar tudo que a gente investigou nessas 4 turmas, a gente primeiro fez uma observação participante, entendendo cada encontro, registrando em diário de campo todo esse processo, assim como os questionários preenchidos pelos participantes antes, durante e depois da formação. E as produções criativas de desenho e tiras, que eu explico mais à frente, né, como é que elas foram construídas, a gente teve aqui um super desafio. Como é que eu vou analisar se eu não quero ver só a parte magética e se eu não quero ver só a parte narrativa? Então, a gente precisou construir ali um arcabouço teórico que foi sustentado a partir de 4 eixos, né? Então, a gente utiliza as questões de imagem de Killian Rose, entendendo o contexto de produção e o contexto de comunicação. A gente pega o contexto narrativo através de Wiseman, observando que tipo de narrativa ela é construída dentro desses 2 tipos de imagem. E se eu estou trabalhando imagem, se eu estou trabalhando texto, eu preciso ver como é que essa abordagem multimodal acontece. Então, a gente também teve um eixo teórico para essa análise multimodal. E se eu estou trabalhando dentro de um curso de formação com uma abordagem de ciência arte, a gente também utilizou o referencial de Ruth Bernstein, observando quais as categorias cognitivas elas eram abordadas dentro desse processo. Então, foi um arcabouço teórico que a gente precisou consolidar, dado a riqueza de detalhes que a gente tinha dentro desses nossos materiais. E o processo de leitura e debate dos romances gráficos, eles foram analisados através de análise temática baseada na semiótica social de Rod e Kress. Então, dada a aplicação e dada a validação e análise dessas obras, surgiu um novo desafio com o doutorado sanduíche, que era adaptar isso para um outro contexto. Então, quando eu chego na Espanha, eu sento com o meu supervisor, com o professor Francisco, e a gente, então, seleciona alguns romances gráficos para poder analisar, para poder entender também quais as abordagens que esses materiais apresentavam e poder incluir eles no curso. Então, fizemos análise de conteúdo desses materiais para poder incluir nas emendas. Antecipando, uma coisa que a gente identificou foi que eram obras ricas, eram obras muito interessantes, porém a gente viu que faria sentido manter os 4 romances gráficos originais dentro dessa obra, justamente para possibilitar um intercâmbio cultural, e 2 dessas obras eram obras internacionais. Então a gente mantém, e aí a gente faz todo um processo de ajuste de emenda e de formato, principalmente porque ele foi oferecido num formato de curso, mas mantendo essa consolidação original que a gente construiu na obra. E aí, a apresentação de resultados, ela vai ser feita através de artigos científicos que foram produzidos ao longo desse período de trabalho, e a gente conseguiu, então, organizar eles em 8 artigos. Os 4 primeiros, eles vão atender o nosso objetivo específico 1, que é analisar esse potencial dos romances gráficos quanto a conteúdos de ensino em biociência e saúde. O artigo 5, ele atende o objetivo específico 2, né, que é esse processo de construção e validação de tecnologia educacional. O artigo 6, ele trabalha o objetivo específico 3, né, que é identificar essas habilidades que foram desenvolvidas pelos participantes durante a formação. E os artigos 7 e 8, esse processo de adaptação do curso de formação para o contexto espanhol. Iniciando, então, pelo nosso objetivo específico 1, a gente começa pelo Revolta da Vacina, né, que é esse romance gráfico aqui. Vou até passar para vocês poderem dar uma olhada, se quiser. Esse é um romance gráfico brasileiro, que é produzido pelo André Diniz, foi publicado em 2021. E esse artigo, ele foi publicado, ele está em fase de publicação, na verdade, está em fase de editoração, na revista Cadernos Cajuína. E aí o artigo ele foi denominado Revolta da Vacina e Romances Gráficos, Ciência, História e Imagens Pedagógicas. Como eu estava comentando, esse é um livro da Dark Side, ele é de 2021, e vai se passar no contexto da Revolta da Vacina de 1904.
Porém, é uma obra ficcional, onde o personagem principal, que é o Zelito, ele é um jovem ilustrador, ele chega no Rio em busca de trabalho nos jornais da época e se vê imerso em todo aquele contexto social que desencadeou a revolta da vacina. E dentro dessas análises, a gente identificou 42 trechos que trabalham esses conteúdos de biociência e saúde, que foram organizados em 5 categorias. A primeira, ela fala sobre o vetor de doenças. Então, o mosquito, eu sempre digo que ele é uma espécie de narrador da história, porque ele vai circulando pela cidade e contando tudo que está acontecendo. Então, o caos que o Rio de Janeiro vivia naquele período da revolta da Revolução do Pereira Passos, né? Que fez o bota abaixo. Então, ele transmitindo, aqui a gente tem uma cena, né? Dele transmitindo para o dono de um cortiço, né? A febre amarela, então essa feição de caveira, de morte que ele tinha. Isso também vai acontecendo. Então, a todo momento, o autor relembra a gente o perigo que rondava a cidade com as epidemias que assolavam a sociedade na época. Em seguida, a gente tem os problemas sanitários. Então, principalmente ali nos cortiços, né? Com a falta de higiene, a precariedade que existia naqueles locais. Isso é muito representado. Então, como fortes elementos para proliferar as epidemias que tinham no Rio de Janeiro na época, isso são fortemente representados durante a obra. Em seguida, a gente tem as medidas de saúde, né? Então, em especial ali na figura do Oswaldo Cruz, a gente observa, por exemplo, as brigadas sanitárias, né? Que visavam combater os mosquitos, os ratos, mesmo que de uma forma muito truculenta, né? Isso é representado na obra, então faz a gente refletir sobre o processo de comunicação com a população, sobre as medidas de saúde, né? A forma como a obrigatoriedade da vacina ela foi imposta sem um diálogo com a sociedade. Então, isso tudo também é representado dentro do romance gráfico. Depois a gente tem descredibilização da ciência e movimento de vacina. E esse aqui, a mídia tem um papel muito forte dentro da obra. Então, como que a mídia da época acabava reforçando algumas ideias equivocadas sobre a vacinação, né? Era a forma como a população sabia sobre todo esse processo naquele momento. Inclusive, o autor ele brinca muito, trazendo recortes de jornais da época. Então, ele pega esses trechos e coloca, né, com toda a sua diagramação, com toda a sua ilustração, trazendo esses fatos importantes do momento, para trabalhar como que a população ela estava muito desinformada dentro desse momento. E, por fim, a gente tem a mobilização social de como que a sociedade conseguiu se organizar, mesmo que pelo desconhecimento, em busca de melhores condições, né? Então, eles indo para a rua, queimando os pontes, né? A revolução ali que durou 4, 5 dias no centro do Rio. Isso também é representado aqui no romance gráfico. Em seguida, a gente tem o segundo artigo que trabalha no romance gráfico Pílulas Azuis, e esse ele foi intitulado Potencial do Romance Gráfico Pílulas Azuis em Desmistificar Estigmas sobre HIV através de conteúdos curriculares. Esse artigo ele foi submetido a uma revista de comunicação e informação em saúde e está em processo de avaliação. Ele também está circulando aí, quem quiser folhear. O Pílulas Azuis, ele é um romance gráfico internacional produzido pelo autor suíço Frederick Peters. Ele é publicado no Brasil em 2015 e ele é uma obra autobiográfica. Então ele narra a vivência do Peters quando ele descobre que a sua namorada ela é soropositiva e o filho que ela tem de um outro relacionamento também. Então esses dilemas, esses conflitos de conviver com uma pessoa soropositiva, ele acaba relatando para a gente de uma forma gráfica dentro desse material. Nós identificamos 67 trechos dentro de Pílulas Azuis que trabalham esses conteúdos de biociência e saúde, que também foram organizados em 5 categorias. O primeiro trata de preconceitos e estigmas que ainda hoje persistem na população relacionados ao HIV. Então, quando você escuta que uma pessoa ela é portadora do vírus, essa questão de que ela vai morrer logo, de que ela vai estar constantemente ligada a médicos, de que ela vai estar constantemente ligada a algum tipo de tratamento, que ela não tenha uma vida saudável, isso tudo ele relata de uma forma muito sensível dentro da sua obra. Em seguida, a gente tem cuidado e tratamento, onde a gente vai apresentar tanto a questão do tratamento em si, né, o próprio nome do livro fala sobre isso, Pílulas Azuis, quanto os cuidados que a pessoa soropositiva ela precisa ter com corte para evitar outras infecções, né, inclusive infectar outras pessoas. Isso também acaba sendo retratado dentro da obra. A gente tem também a questão de transmissão e reprodução do vírus. Nessa categoria, o médico ele é a figura central, ajudando em especial o Frederick para desmistificar
questões relacionadas à infecção, ao processo de multiplicação do vírus dentro do corpo. Então, ele é muito interessante ver como ele se utiliza a figura do médico para, entre aspas, respaldar essa informação que ele está ali passando. Em seguida, a gente tem os impactos emocionais e psicológicos. Então, como que a notícia de que uma pessoa ela é soropositiva, isso impacta emocionalmente. E isso vai estar muito centrado na figura da Kátia. Então, ela é uma pessoa que se sente muito culpada, não por conviver com o vírus, mas por ter feito seu filho também conviver e o Frederick, a todo momento, ali, correr esse risco de também ser infectado. Então, isso para ele é uma culpa muito grande e a obra, de uma forma muito sensível, vem trazendo isso para a gente. Como última categoria, a gente tem a visão social da ciência, que trabalha a forma como o Frederick questiona a visão da ciência na sociedade nos dias de hoje. Então, é a única categoria que não trabalha especificamente com o HIV, mas ele vai ali a todo momento questionar sobre isso, por que a ciência é vista dessa forma, por que a gente, né, em alguns momentos, dá tanto poder para a ciência. Então, ele estimula essa reflexão muito interessante sobre o papel social da ciência. Como terceiro artigo, a gente tem ambiente, saberes e sociedade e narrativa, potencialidade do romance gráfico Mapinguari no ensino de ciência e biologia. Esse trabalho ele foi recentemente aprovado para ser publicado na Ensino e Tecnologia em Revista. Então, quando eu mandei a versão escrita, ele ainda estava em submissão. E na sexta-feira passada, a gente teve o retorno da revista aprovando esse artigo. Então, em breve, ele também vai estar disponível para leitura. E esse vai trabalhar especificamente a obra Mapinguari, que também é um romance gráfico brasileiro, do Gabriel Góes e do André Miranda, que foi publicado em 2021 pela FT da Educação em parceria com a WWF. Esse se passa no Acre, então com seringueiros que vivem ali no Acre, e o personagem principal, que é o José, ele sai do interior dos seringais e vai para o Rio Branco tentar a vida na cidade grande, né, tentar uma vida melhor. E quando ele chega lá, ele passa a enfrentar uma série de dilemas por conta dessa relação ali, né, da sociedade urbana e a natural, digamos assim. Nós identificamos 72 trechos nessa obra, que trabalham os aspectos de biociência e saúde, e a primeira delas é a visão, as vivências da floresta. Então, como que em especial os seringueiros, eles têm uma relação muito forte com a terra, com o ambiente, e atuam ali em defesa, na preservação desse ecossistema. Em seguida, a gente tem as questões de disputa de terra. Então, como que os interesses do capital, eles querem ali devastar aquele local e destruir em prol do lucro, né? E isso não é um processo recente, né? Historicamente, principalmente no ciclo da borracha, isso vem aparecendo, então a obra traz esse contexto histórico também durante a sua narrativa, para em seguida falar da questão de dicotomia do urbano e do natural. Então, o José está sempre em conflito, essa coisa de a vida na cidade é melhor, eu tenho mais acesso, e aí todos os seus familiares falam, não, mas a vida aqui na floresta é melhor, a gente pode ter essa vantagem. Então, ele constantemente está em conflito dentro desse cenário. A gente também passa pelas questões de educação ambiental. Então, a Yara, que é a professora da comunidade, ela representa muito isso. Então, na escola em que ela trabalha, ela fala sobre as questões que ela desenvolve, em especial a vertente de educação ambiental crítica. Então, como que isso é importante para a mobilização social, em especial dos seringueiros que vivem naquela região. E, por fim, que foi uma surpresa para a gente encontra, então, uma categoria de educação sexual. A gente achava que a obra ela trabalha muito as questões de educação ambiental, porém ela trabalha também as questões de educação sexual através de gravidez e adolescência. Esse aqui é um trecho, por exemplo, onde um dos personagens ele fala que os seringueiros estão ali extraindo o látex que vai virar camisinha, mas que só vai ser utilizado pelas pessoas que moram no sul. Né? As pessoas que vivem ali naquela região acabam não tendo acesso ao preservativo, acabam não tendo uma educação sexual de qualidade, e aí a gente consegue ver então essas taxas de gravidez muito alta na região norte do país. E o último artigo, então, dentro dessa perspectiva de analisar os romances gráficos, a gente tem saúde, corpos, poder e opressão ambiental, a transculturalidade como ferramenta educativa no romance gráfico Habib. Esse é um trabalho que foi submetido para uma revista interdisciplinar e está em processo de avaliação. Habib, ele é um romance gráfico que foi publicado no Brasil em 2012, que é do autor norte-americano Craig Thompson, e que vai narrar a história da Dodô e do Zé, que são dois ex-escravizados que conseguem fugir
desses captores e vão morar no deserto, no barco. E aí a gente vai acompanhando a história de vida dos dois. E ela é uma história, primeiro, muito bonita, né? Quem estiver folheando aí o material vai conseguir perceber que ela é muito, esteticamente muito bonita. E ela utiliza muito as metáforas do Alcorão e da Bíblia para contar um pouquinho da história dos dois. A gente consegue entender o que os personagens estão passando por conta dessas metáforas que vão aparecendo. Essa é uma obra densa, são 662 páginas, e a gente identificou 991 trechos que trabalham esses conteúdos, que foram organizados aqui em 7 categorias. A primeira fala sobre o corpo público, então como que esse corpo da mulher, ele é um corpo público na sociedade, onde o homem pode legislar, ele pode vender, ele pode matar, ele pode descartar a todo momento. A Dodola, por exemplo, ela é vendida para se casar ainda muito pequena, com 4, 5 anos de idade. Então, ela é abusada sexualmente. Então, isso vem sendo trabalhado dentro da obra. Assim como as questões de vulnerabilidade à saúde ambiental. Então, como que algumas populações elas acabam não tendo acesso a um ambiente saudável, né? Aqui a gente tem as questões de saneamento que são retratadas, mas a gente consegue também trazer esses relatos, essas experiências, para o que a gente observa na sociedade brasileira. Né? Então, como que algumas populações, né, que acabam trabalhando esses conceitos de racismo ambiental, elas são delegadas dentro desse processo de ter um ambiente saudável e seguro para poder sobreviver. A gente tem as questões de sexualidade e repressão, que também são apresentadas. Então, a história se passa no país fictício chamado Maratória, que tem ali a cultura muçulmana muito forte. E o que acontece é que a mulher na sociedade é vista como ela é reprimida, então os seus desejos sexuais, suas questões sexuais são muito reprimidas. E as questões do homem ela também acabam aparecendo dentro desse cenário. O Zen, por exemplo, né, depois que ele vê a Dudula sendo abusada sexualmente, ele começa também a reprimir a sua sexualidade de uma forma tão grande que ele, de fato, acredita que aquilo ali é um problema muito grave. Então, como que essas questões de sexualidade, quando não bem trabalhadas, elas podem se tornar, sim, um grande problema. Em seguida, a gente tem desenvolvimento embrionário e aspectos fisiológicos femininos. Então, como que a obra ela vai apresentar essas questões do desenvolvimento embrionário e como que a mulher percebe o seu próprio corpo durante a gravidez. Então, ele trabalha, né? Essa imagem aqui foi a que eu comentei no início, que eu acho ela incrível e foi por isso que eu comprei o material de início. Eu acho que ela tem uma simbologia muito, muito interessante e ele vai trabalhando isso de diversas formas ao longo da história ali da Dodola e do Zeno. Depois a gente tem identidade de gênero, então isso acontece principalmente com a comunidade Isras, onde o Zen, em algum momento da história, ele é acolhido, então ele passa por um processo de castração, né, em determinado momento da história ele tem uma transição de gênero, que não acontece pelos motivos de identidade, então isso leva assim, a questionar o que é identidade, o que é gênero, né, como é que essa questão de performatividade de gênero, e como que a população trans ela negligenciada dentro da sociedade. Né? Então elas são constantemente reprimidas, achincalhadas dentro de onde elas acabam vivendo. Depois a gente tem natureza e metáforas religiosas. Então, como ali no local onde a gente tem a presença da religião como muito forte, ela acaba sendo uma espécie de desculpa para a gente poder explicar uma inundação, um deslizamento, uma enchente. Então, ao invés de uma culpa humana, isso foi castigo de Deus, porque Deus quis dessa forma. Tirando, então, a culpa do homem sobre essa ação no ambiente, que é a última categoria que a gente conseguiu identificar, como que os interesses do capital, eles acabam, então, devastando o ambiente e dividindo isso de uma forma muito desigual, né, dentro da sociedade, e isso acaba gerando impactos muito complicados e que, em geral, vão cair sobre as pessoas mais pobres, como a gente comentou lá no início. E aí, analisando então esses 4 nossos gráficos, a gente consegue observar que eles se configuram enquanto recursos didáticos fortes e potentes, né, que trazem temas complexos de uma forma contextualizada para ser utilizado tanto no ensino quanto na saúde, atuando ali num papel mediador entre o saber científico e o cotidiano desses sujeitos. Para atender o objetivo específico 2, a gente então tem o artigo 5, que foi publicado na revista EAD em Foco. Essa publicação aconteceu no ano passado, e ela relata o processo de desenvolvimento
da tecnologia educacional. Então, a gente explica que analisou os 4 romances gráficos, que utilizou o campus virtual, né, não só para a inscrição, mas para o desenvolvimento das atividades. Né, o nosso público-alvo, que foram profissionais de ensino e profissionais da saúde que tinham esse interesse, e apresenta toda a estrutura do nosso curso, né, com esse módulo introdutório, onde a gente fala do desenho como forma de expressão, as artes sequenciais como um todo, e o processo de debate de cada um desses romances gráficos. Né? Cada um deles foi discutido em uma aula específica. Nessas 3 primeiras, eu trazia essa proposta e a gente fazia um debate com os alunos, e no encontro 7, a gente propunha que eles fizessem a leitura e trouxessem as suas percepções. Então, o movimento inverso trazendo o protagonismo para esses alunos. A gente consegue observar, então, que a gente tem uma boa aceitabilidade para a estrutura do curso e que ele consegue atender as 13 categorias cognitivas promotoras da criatividade. Um dado que foi muito interessante para a gente é que 90% dos participantes, eles indicaram um aumento de hábitos de leitura, né? Indicando que esse novo hábito, ele é muito importante, não só para o processo de difusão dos romances gráficos na sociedade, quanto também para o estímulo de desenvolvimento de novas práticas. Então, isso foi um resultado muito interessante e muito positivo para a gente. E a gente consegue observar, então, que a tecnologia educacional, ela proporcionou possibilidade de aprendizado e desenvolvimento profissional, conhecimento de outras ferramentas de ensino, a incorporação de práticas de leitura, o desenvolvimento de habilidades científicas e artísticas e a troca de experiência com sujeitos de outras realidades, já que estamos trabalhando no Brasil inteiro. O artigo 6, então, ele vai falar sobre essas atividades que foram desenvolvidas dentro do curso pelos participantes, através de 3 atividades criativas, e esse artigo, ele foi submetido a uma revista de educação, então está também em processo de análise, e a gente pegou, então, as produções criativas de desenho de autoexpressão, que era realizado no primeiro encontro, onde eu pedia que eles fizessem o desenho indicando como eles se percebiam. Depois, na metade do curso, eles produziam uma tira sobre algum tema de biociências e saúde. E, por fim, fazer a leitura e o debate de romances gráficos, que era aquele que eu indiquei ali, que acontecia no encontro 7. Para essas 2 atividades, a gente, então, analisou através da construção narrativa visual, aquele eixo teórico que a gente disse que estruturou para poder analisar, e a leitura e debate através da semiótica social e dos multiletramentos. Fizemos isso com as produções de todas as turmas, né, dos 91 alunos. E nos desenhos de autoexpressão, a gente conseguiu observar que teve um engajamento muito forte. Então, 90 participantes produziram desenhos, e isso quase em sua totalidade, todos feitos à mão. Essas representações, em geral, elas não eram tão metafóricas, né, tão simbólicas. A gente via que eram representações mais similares à aparência física da pessoa. E quando a gente observa os temas que foram representados por esses participantes, existe um predomínio de questões que envolvem os sentimentos e as emoções, assim como o seu próprio corpo e a sua identidade, e em uma proporção menor as questões de autocuidado e bem-estar e de espiritualidade e existência. Então, indicando que as questões físicas e as questões internas foram ali mais preponderantes nos temas que foram apresentados por esses participantes. Quando a gente, então, faz essa análise da construção narrativa visual e se apropria ali dessas dimensões, né, que é propostas por Garrelli e por São Martinho, a gente organiza esses desenhos em 4 dimensões narrativas visuais. A primeira, que é construir sentido. Então, aquela atividade, ela fez um sentido para esse participante, para ele refletir internamente sobre questões próprias. Depois, a gente observa que ele exemplifica ideias, então ele utiliza o desenho para tornar isso mais didático, mais compreensível para o público leitor, então ele torna isso, de fato, mais perceptível, mais exemplificado. A terceira categoria, a terceira dimensão, é a questão de mobiliza conhecimento, então ele busca ali captar conhecimentos prévios através do seu desenho, conhecimentos prévios do leitor, ou chama esse leitor para a mobilização social. E, por fim, a gente tem uma categoria, uma dimensão, que é a de evocar emoções. Então, a gente consegue perceber que nessa atividade, as questões internas elas foram bem mais fortes para esses participantes. Aqui a gente traz alguns exemplos, se eu fosse trazer todos os 90 desenhos, eu ficaria aqui a manhã inteira só apresentando. Mas o primeiro destaque que a gente faz é esse daqui, da esquerda, onde a gente tem ali muito forte as mulheres sendo representadas como sobrecarregadas, como lidando com várias coisas ao mesmo tempo. Então, esse era um relato muito recorrente. Inclusive, teve uma participante que ela fez um desenho e que ela estava deitada, chorando, e ela colocava assim: eu estou tão cansada que não tenho nem forças para desenhar.
E aí a gente consegue observar como que essas questões de gênero elas acabaram aparecendo ali nas representações. As questões sentimentais, então, dessas pessoas, as memórias, as recordações, os traumas da infância, eles também são representados por esses participantes. E existiram participantes que fizeram representações mais metafóricas. Essa, por exemplo, ela disse que ela era uma árvore de mangue, que ela é resiliente, que ela consegue passar pelas intempéries do ambiente e ainda se manter forte, se manter resiliente. E ela consegue fazer isso com tudo isso que ajuda na Constituição, que é a fé, que é as realizações, o pensamento positivo, tudo, a família, tudo que compõe essa pessoa é a forma como ela se percebe, como ela se enxerga. Então, a gente conseguiu observar essas diferentes representações dos participantes. Já nas tiras, a gente observou que 71 deles produziram esses materiais, então também mostrando um forte engajamento desses participantes. E aqui a gente já consegue perceber que as produções digitais elas foram mais presentes. Então, possivelmente por conta das facilidades dos sites e dos softwares para a produção de tirinhas, é, quase metade dos participantes construíram abordagens interdisciplinares, então que também foi um dado muito interessante para a gente, e em sua maioria que apresentavam aspectos de humor e de opinião ou posicionamento do autor, que são características essenciais das tiras também. Aqui a gente tem uma nuvem de palavras com os temas mais representados, então é muito interessante de destacar aqui atendimento em saúde, que foi o tema mais presente, porém, quando a gente olha o nosso público-alvo, dos 91, somente 16 eram profissionais de saúde. Então, os temas de saúde eram muito importantes para eles. E tem um fato curioso, é que a turma 3 ela aconteceu no momento que estava tendo um surto de dengue aqui no Rio. Então, a quantidade de tiras que falavam sobre dengue eram muito forte, o que indica para a gente que as questões de contexto, as vivências desses participantes, elas estavam sendo representadas nas tiras. Eles não estavam alheios a essas questões. Eles traziam isso para suas representações também. E quando a gente organiza, então, essas tiras nas dimensões narrativo-visuais, a gente consegue perceber que eles tinham um interesse em mobilizar conhecimentos muito forte, em seguida, de exemplificar ideias, e numa proporção menor, a de construir sentido e evocar emoções. Então, o movimento inverso do que a gente consegue observar com os desenhos. Ou seja, eles conseguiram trabalhar diferentes dimensões em cada atividade. Aqui a gente tem dois exemplos dessas tiras. Uma que, por exemplo, fala sobre a saúde mental na pós-graduação, então é essencial, possivelmente algo que essa participante vivenciava. E aqui uma tira que fala sobre as questões de poluição. Então, com muito humor, ele vai ali trabalhando esses aspectos de poluição aqui relacionado com tubarões. Quando a gente passa, então, para o debate, para a leitura e debate dos romances gráficos, né, que foram realizados através de Pílulas Azuis e Revolta da Vacina, a gente consegue perceber que teve um bom engajamento desses participantes. Eles também preenchem uma ficha de análise que estava presente no campus virtual, e dois deles disseram que não utilizariam o Pílulas Azuis na sua atividade profissional, e somente um, o Revolta da Vacina. Esse que disse que não utilizaria o Revolta da Vacina, ele não dá uma justificativa, e dois, ele diz que a questão ali do piloto era inadequada para o seu público-alvo. Porém, a gente consegue perceber que a grande maioria ele tem um interesse, e esses dois que indicaram também uma certa inadequação, eles disseram que utilizariam fragmentos desse material em sala de aula. Então, por mais que ele apresente cena de nudez, um palavrão, eles ainda assim utilizariam esses materiais. A gente consegue observar aqui nessas nuvens de palavras a riqueza de conteúdos que eles identificaram dentro dessas obras. Então, isso aqui foi tudo extraído das fichas dos diálogos que a gente fez em sala de aula. Então, é muito diverso e rico como que aconteceram esses debates. Aqui a gente traz, então, um mapa apresentando as três atividades criativas e as categorias cognitivas que foram mobilizadas por esses participantes. A gente consegue perceber que observar e registrar, evocar imagens e brincar foram as mais preponderantes, as mais fortes que aconteceram ali, porém, a gente conseguiu atingir todas essas categorias. Mesmo ali, pensar de modo dimensional ou abstrair, transformar, que foram em menor proporção. Mas a gente conseguiu observar que cada uma das atividades mobiliza de formas diferentes essas categorias cognitivas. E aí a gente consegue então observar que essas atividades elas se transformam ali como elementos importantes para proporcionar reflexão e aprendizado criativo, né? A presença do contexto, da vivência desses participantes nessas obras é muito importante e indica, né, que essa atividade ela pode se tornar uma ferramenta de mediação muito interessante
porque indica que ele se apropriou daquela atividade, então ele traz isso para o seu contexto e ele aplica isso, e que essa tecnologia educacional, então, que a gente apresentou e validou, ela se constitui como uma potente ferramenta, então, de multiletramentos, principalmente através da abordagem ciência e arte. Para finalizar, a gente tem o objetivo específico 4, através dos artigos 7 e 8, que aconteceram nesse momento de adaptação do curso durante o meu doutorado de sanduíche na Espanha. Então, o primeiro, a gente tem aqui esse artigo que foi submetido a uma revista internacional de quadrinhos, onde a gente analisou o primeiro romance gráfico, que foi El Cuerpo de Cristo. Essa é uma obra espanhola, que é publicado em 2023, de autoria de Bea Lema. Ela ganha o Prêmio Nacional de Quadrinhos, na Espanha existe um prêmio nacional, e aí ela ganhou no ano de 2024. E é um material muito interessante, porque é uma obra autobiográfica da vida da Bea, falando sobre a mãe dela que tinha transtornos mentais. Então, essa dificuldade dela em sobreviver com vivenciar todas essas questões, e ela usa o bordado para construir esse quadrinho. Ele está circulando por aqui, vocês vão conseguir perceber que algumas imagens elas foram bordadas. E isso é muito simbólico dentro da narrativa, por quê? Porque esteticamente é muito bonito, chama muito atenção. A capa em si, né, ela já é muito bonita. E depois, porque a Bea e a mãe, elas costuravam juntas. Então, o processo de bordar e de costurar foi um momento de catarse para ela se livrar de todos esses traumas que ela vivenciou. A gente identifica 185 trechos que apresentam essas abordagens e elas foram categorizadas em 6 categorias. Então, primeiro falando sobre tratamento, a importância do tratamento e como que a mãe da Bea, ela tem uma resistência, porque esse acolhimento médico, ele não é empático, ele não é cuidadoso, então ela tem uma resistência principalmente à medicação. Depois, os gatilhos emocionais, e aí é muito interessante que dentro da obra, a mãe a dela, que é a mãe da Bea, ela acha que a doença mental dela é um demônio que entra no corpo, então, ela brinca a todo momento com essa questão da religião e da ciência. Ela apresenta as questões de sintomatologia. Então, tudo que ela vai apresentando, as dores de cabeça, o cansaço, a falta de ânimo, isso é apresentado dentro da obra. As questões das metáforas religiosas, elas acabam aparecendo também, assim como os estigmas e preconceitos que ainda se perpetuam com relação à doença mental. Então, a Vera, né, que é a personagem da Bela da história, ela ajuda muito a mãe, porém o marido e o filho mais velho, eles têm uma resistência muito grande. Então, assim, isso é só uma frescura sua, não vou te ajudar, você pode melhorar com isso. Então, mostrando como que ainda existe um estigma muito forte com relação à saúde mental nos dias de hoje. E também, por fim, as questões de diagnóstico também são apresentadas, reforçando essa importância de um diagnóstico adequado para que a gente consiga, então, fazer um tratamento eficiente para as pessoas. Por fim, a gente tem o último artigo que a gente chamou de Multiletramento Sem Fronteiras, readaptação de uma tecnologia educacional em novos cenários socioculturais. Aqui a gente está tentando trazer uma certa inovação, então a gente está propondo um artigo gráfico, a gente está em desenvolvimento nesse trabalho, buscando uma revista que possa aceitar, então, um artigo que trabalhe as questões científicas que a gente analisou, porém de uma forma gráfica, e ele vai apresentar, então, a aplicação da tecnologia educacional em 2 momentos na Espanha. O primeiro ele aconteceu em Salamanca, que foi uma parceria do Centro de Estudos Brasileiros, que é da Universidade de Salamanca, com um complexo hospitalar. Então, ele aconteceu em dezembro do ano passado, a gente teve 13 participantes. Então, é muito interessante porque era uma turma muito plural de brasileiros e espanhóis, assim como pessoas que eram da literatura, da psicologia, da enfermagem, da tradução. Então, foi muito interessante que em um desses dias eu ministrei essa atividade dentro do hospital. Então, estar num hospital, num espaço diferente, com enfermeiros com seu uniforme, com médicos, foi assim uma experiência muito rica. Inclusive, nesse dia do hospital, eu ia até falar mais para frente, mas eu vou trazer agora esse recorte. Tinha um neurocirurgião participando da formação. E aí ele estava assim, muito empolgado e muito interessado, ele fazia várias perguntas. E em determinado momento, quando eu falo do Mapa Manguari, eu apresento o mapa de conflitos socioambientais, que é uma produção da Fiocruz. E aí eu faço isso ao vivo com eles, mostro os conflitos, mostro como é que a gente interagia no mapa, e ele ficou completamente encantado. Ele falou, gente, como é que vocês, num país de dimensão continental, fizeram isso? A gente não tem nada parecido aqui. E aí eu falei, a gente tem isso aqui, é muito importante. E aí ele super perguntou sobre o SUS. E aí eu falei, o SUS faz isso, o SUS faz aquilo também, tipo, viva o SUS. E super valorizando o SUS. Então, essa troca que aconteceu dentro
desse curso foi muito rica. E muito por conta dessa heterogeneidade dos participantes. E a gente também fez isso agora em fevereiro desse ano, na Universidade de Alcalá, onde a gente teve também 6 participantes que também tinham ali o costume de ler quadrinhos, né, já utilizavam isso em suas profissões, mas também uma turma muito heterogênea. A gente teve médicos, teve arquitetos, pessoal da literatura também participando. E com essas duas aplicações, né, a gente, por ser um formato de mini curso, a gente não conseguiu fazer todas as atividades, a gente fez só atividade de desenho, e a gente consegue perceber que é um movimento muito parecido com o que a gente identificou aqui no Brasil, onde a dimensão de construir sentido estava muito mais forte do que exemplificar ideias, evocar emoções e mobilizar conhecimentos. Então, que ainda existe ali uma certa resistência com relação a esse desenho, mas que a gente consegue observar que eles se entregaram a esse tipo de atividade. Então, a gente consegue então, observar que foi viável e foi factível transpor essa tecnologia para outro contexto sociocultural e que isso foi possível porque a gente considerou as especificidades de território para fazer uma formação dialógica, centrada na valorização de saberes e na construção compartilhada de conhecimento. Por mais que a gente utilizasse todo o arcabouço e todos os romances gráficos brasileiros, né, utilizar isso no contexto espanhol foi uma troca muito rica e muito interessante para todos esses participantes. E aí, depois de toda essa jornada, a gente chega nas considerações finais. Porque a gente, depois de 4 anos e meio de trabalho, a gente consegue observar dessa nossa tecnologia educacional. Primeiro, a gente consegue evidenciar que os romances gráficos eles se constituem como materiais potentes para serem utilizados no ensino e na saúde, e principalmente no ensino, eles dialogam com os currículos, com os documentos curriculares. A gente fez esse entrelaço com a BNCC, e a gente consegue ver que apesar das críticas que a gente tem à BNCC, esses conteúdos eles estão presentes ali naquele documento. A gente consegue, então, validar a nossa tecnologia educacional e proporcionar novos aprendizados relacionados às narrativas gráficas, e a gente consegue observar que esses participantes, principalmente por trazer o seu contexto nas produções, eles se apropriam dessas atividades, em especial da ciência e arte, e que a gente acredita que eles consigam perpetuar isso nas suas atividades, seja em sala de aula, seja no atendimento em saúde. A gente consegue observar que tem desenvolvimento de multiletramentos nessas produções que foram realizadas por esses participantes, e então que a nossa tecnologia educacional, que foi validada, a gente conseguiu observar tudo isso, ela não só é possível de ser aplicada no formato que a gente desenhou, mas ela é também adaptável e possível de ser inserida em outros contextos, e principalmente em outros formatos. E fica como um desejo futuro que a gente consiga, então, adaptar em outros cenários aqui no Brasil também. Vou respirar um pouquinho. Eu acho que eu falei bastante. E aí eu queria, então, agradecer. Eu achei que eu ia começar a mostrar lá atrás, mas acho que eu já estou começando a ficar. Eu queria agradecer à instituição, porque financiado e permitido que eu tivesse ficado aqui durante todo esse tempo. Então, agradecer a Fiocruz, ao RNC, a CAPES, por financiar a minha bolsa do doutorado de sanduíche, a EBS, também por toda a formação nesse período, agradecer a todos os docentes que estiveram presentes na minha formação, principalmente os professores da banca, o professor Marcelo e a professora Lúcia. A professora Lúcia foi chocada, sempre revisando meu material. O professor Marcelo, desde a primeira vez que eu fiz com ele, foi incrível. Eu queria que ele tivesse, desde o seminário de seis, gente, tentou, ele conseguiu, e agora ele está aqui. O Kiko, que não pôde estar presente, mas que foi sensacional, não foi só um supervisor, ele me ajudou muito no período que eu tive fora também. Então, muito obrigado aos demais professores, professor Leonardo, professor Marcelo também, que foram muito solícitos em aceitar essa. Se falar do Fiocruz foi difícil agora, então. Enfim, eu não tenho nem como agradecer aos meus orientadores. É,
Tânia, no primeiro momento, quando eu falei assim, olha, eu queria trabalhar com romances gráficos e tal, a Tânia sempre foi de um carinho incrível comigo. É, a gente teve pouco contato presencial, mas ela sempre foi assim, de um acolhimento e de uma sabedoria incrível. Eu sei que na hora que ela for falar, ela vai dizer que assim, não, quem orientou foi o Beto, eu não estava fazendo muita coisa. Mas assim, cada minutinho que eu consegui na sua agenda foi assim, de um aprendizado incrível. Então, assim, você acha que não me orientou, você me orientou muito, muito. É, meu parceiro de furadas, Beto, desde que a gente também teve uma conexão muito forte, assim. Eu logo quando fui mandar um e-mail para ele, eu procurei no WhatsApp, eu vi que a gente estudou na UF junto. Eu falei, nossa, a gente fez UF junto, que não sei o quê. E aí, quando a gente fez a primeira reunião, assim, a gente logo entrou muito em sintonia, a gente trabalha de uma forma muito parecida. E aí, eu queria só trabalhar com a Habib. Ele, vamos fazer esse romance gráfico também. Vamos fazer isso aqui também. Você não quer ir para o Expresso, não? E toda hora ele vem fazendo um negócio, eu falava assim, vamos. Aí depois a gente falava, quem teve essa ideia, né? Por que que a gente fez isso? E ele sempre vem assim, tem uma furada para você. Mas sempre são furadas muito boas. Então, eu acho que você sempre também me ajudou muito e me colocou no mundo para poder andar. Eu acho que você sempre foi ali tirando as pedras que você conseguia do caminho para que eu conseguisse caminhar. Então, não tenho nem como agradecer toda a ajuda. Ai, Deus. Os amigos da pesquisa também são muito importantes para a gente chorar, para a gente reclamar da vida. Então, Rita e Thales, não tem nem como agradecer. Assim, Marcela, Rafaela, Mariana, Bia, a gente estava ali sempre juntos, falando e reclamando, falando, quem está fazendo isso? Quem está lá no doutorado, quem está lá no mestrado? Mas a gente estava ali sempre para te ajudar. Então, muito obrigado também ao Unitep por todas as oportunidades que eu consegui ter dentro do laboratório. Os meus amigos que são muito importantes para mim também, que acreditam em mim mais do que eu mesmo. Então, toda vez que eu falo que eu pesquiso, eles não entendem muita coisa, mas olha, nossa, é incrível o que você faz. E eu não tenho nem como agradecer o quanto que eles fazem por mim. Então, Edu e Mick, que são minhas gêmeas, a gente se chama de três gêmeas, então, beijo para vocês. Ingrid, Camila, Luana, Nicole, Jaque, tipo, não tem nem como falar. Romulo também me ajudou muito. Quando eu recebi o contato da Tânia, falou assim, procura ela, porque ela trabalha com ciência e arte. Eu olhei o currículo da Tânia e falei, nunca vou mandar mensagem para ela. Essa mulher nunca vai me responder, uma pessoa que nunca viu na vida, no meio da pandemia. E ele falou assim: não, você vai mandar um e-mail para ela sim. Então, desde o início, me apoiou muito. E se eu estou aqui hoje também é muito por conta do incentivo que ele me deu. E aí, era uma camisinha eu também. E meus pais que sempre fizeram de tudo para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, desde que eu falei que eu queria fazer biologia, eles vai embora, faz. E nunca falaram para mim, você vai ser pobre, porque você vai ser professor. E são as pessoas que têm o maior orgulho de dizer que tem filho biólogo. Então, eu nunca vi alguém gostar tanto de biologia quanto eles, assim, porque eles fizeram de tudo para que eu estivesse aqui. Eu sei que minha mãe não está acompanhando online, porque ela, por questões médicas, não pude vir. Então, eu acho que para ela isso também é muito pesado, ela não conseguiu acompanhar meu TCC, meu mestrado, e daí hoje meu doutorado, eu sei que ela está acompanhando. E assim, eu não tenho nem como agradecer todo o esforço que eles fizeram para colocar meus filhos dentro da universidade pública, para fazer pós-graduação. Então, muito obrigada. Eu acho que é isso, gente. Chega, porque eu não tenho mais estrutura.